Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo sobre Tadeu, né? E não vai ser diferente hoje, né? Eu sou grato pela vida dele. E ele nem me dá dinheiro por isso, não. Eu falo porque eu quero falar mesmo, sabe? Mas eu sou grato pela vida de Tadeu. Quando eu cheguei no encontro de casais, nas bandinhas, para tocar junto com ele, eu era de uma outra denominação. E eu tinha muitas dúvidas, e ele investia do tempo dele para me ajudar. E tem coisas que acontecem lá atrás que você não pode deixar de ser grato, né? E eu vou aproveitar esse momento, expressando a minha gratidão pela dedicação de Tadeu com a minha vida. Eu quero estimular você, para que você procure aquela pessoa que te ajudou lá atrás. Aí você manda uma mensagem, agora não, que você está no culto, depois você faz isso. Mas manda uma mensagem, diz, estou me lembrando aqui de você, Agnaldo falou lá no culto e ele me estimulou. E eu queria ser grato a você pelo que você fez. Porque isso é uma coisa que vai acontecendo. Um dia fizeram por mim para que hoje eu pudesse fazer por alguém. E assim a gente vai vivendo essa vida em Deus e com Deus. Amém? Tadeu, tu é o cara. Bom, eu estava em casa orando e pensando que a gente poderia compartilhar nessa noite. E algumas coisas vieram ao meu coração. E a gente vai organizar tudo isso que está aqui, para que a gente possa sair daqui mesmo alcançado por essa palavra maravilhosa que tem mudado a nossa vida. Esse é o objetivo da palavra. Se isso não estiver acontecendo, o problema não é da palavra, mas é do receptor. E eu estava pensando sobre essa questão de família, né, de casamento, filhos, e esse tema mesmo que vocês vão ter aqui para esse evento, que bênção, né? Vai ser maravilhoso. E eu comecei a pensar sobre a vida conjugal e sobre o que a Bíblia diz a respeito do casamento. Que os dois vão se unir e serão os dois uma só carne. Parece que a gente às vezes corre o risco de cair no erro, de pensar assim, já que eu sou uma só carne, se ela está orando, já serve para mim também, não precisa nem orar. Já que a gente é uma só carne, se ela está lendo a Bíblia, não precisa eu ler a Bíblia não, já vai servir para mim também. Olha que coisa interessante, somos uma só carne, mas para as coisas espirituais, é individual. Amém? Individual. Sou eu que tenho que implementar coisas na minha vida para me dar o crescimento. Eu participava de uma outra denominação, de outra igreja, que lá o forte, quando se falava em oração, eram umas senhorinhas que tinha na igreja. Essas senhorinhas representavam toda a igreja, ninguém mais orava, as senhorinhas resolviam isso. É assim que funciona? Não. Porque é uma intimidade, então essa intimidade ela tem que ser investida. Sou eu que vou criar isso com Deus quando eu estiver sozinho. A gente pode orar em grupo, pode orar na igreja, pode orar com a esposa, com os filhos, mas tem que ser feito alguma coisa de forma individual. E quando a gente começa a pensar sobre isso e investir nisso, a gente vai entender que as outras coisas vão andar bem. Porque se eu estou bem, se a minha esposa está bem, se os meus filhos estão bem, a família vai estar bem. Tem um chavão que a gente usa muito na igreja. O fato de ser chavão não negativa a frase não, tá certo? Mas tem um chavão que diz assim, família forte... Não, vocês estão encabulados demais. Família forte? Você já ouviu alguém dizendo igreja forte, família forte? Se ele disse, ele se atrapalhou. Porque não funciona assim. Funciona se em casa, se a família estiver forte, vai refletir fora de casa, na igreja, no trabalho, na universidade e em todos os outros lugares. Então essa parte, essa célula casa, que envolve a particularidade da minha vida, a particularidade da vida de Adrina, a familiaridade, quando a gente se une com o mesmo propósito de crescer juntos e tal, isso é que vai dar esse sustento. Mas para isso, tem que haver uma grande compreensão da palavra, do que Deus diz, do que eu tenho que fazer, e além da compreensão, eu tenho que executar. A Bíblia é o poder legislativo e judiciário. O executivo somos nós. A gente tem que pegar e executar. Aí você diz assim, por que muitas vezes as coisas não dão certo? Você nunca se perguntou isso não, graças a Deus. Mas eu às vezes me pergunto, por que aqui não está dando certo? Aí eu paro, porque o erro está em mim mesmo. E se eu não parar, eu não vou encontrá-lo. Se eu não encontrá-lo, eu não vou resolvê-lo. Amém? Então tudo parte de uma autoavaliação, de como eu estou me relacionando com Deus. E essa noite, acredito que a gente começa por aí, Deus vai estar... como diz a Adrina, sacolejando a gente para essa compreensão melhor sobre Deus. Estávamos cantando aqui, por exemplo, essa música que foi cantada aqui, que fala sobre a bondade de Deus. Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Sabe isso, eu sempre gosto de lembrar dessa história.
Teve uma época que eu estava pastoreando lá a igreja do Verbo da Vida, no bairro de Intermares, na cidade de Cabedelo. E a gente tinha mudado de prédio e estava fazendo uma reforma no prédio novo. E uma parte dessa reforma era uma reforma na parte elétrica. Eu vou resumir porque eu já falei algumas vezes sobre isso, mas só para você entender. E quando a gente começou a fazer essa reforma elétrica, o eletricista disse o que ele precisava de fios. E eu peguei R$ 150 no caixa da igreja e fui comprar os fios que ele queria. Quando eu cheguei na loja, mostrei o que precisava, e o cara da loja disse que era R$ 1.200. Eu fiquei impactado, porque nem eu sabia que fio era tão caro. E aí não deu certo. Aí bateu uma tristeza, a fé parece que foi embora na hora, você fica meio desesperado, e agora como é que eu faço? Sem fio não tem energia, sem energia não tem culto. Meu Deus, e agora? Mas de dentro da loja, eu lembrei de uma mulher, uma engenheira, que construía prédios lá em Intermares, que era da igreja, eu liguei para ela, e conversando com ela, ela disse, rapaz, eu tenho esse fio aqui, porque eu comprei desse mesmo fio que você precisa, e mandaram uma quantidade maior do que o que eu tinha pedido. E eles não queriam que eu devolvesse, porque era muito complicado, nota de devolução, frete, e mais não sei o que. Eu disse, não, fica aí por um preço pequeno. Aí ela disse, e o que você está precisando aí de fio, tem como eu passar para você por R$ 150. Vocês estão lembrados que eu peguei no caixa 150? E eu tive essa reação, bem legal, assim, só que foi mais exagerada. Lá na loja, aí a fé voltou, tomou posse de mim de novo, fiquei crente de novo. Eita glória, dentro da loja, todo mundo olhando. E o meu grito foi, Deus é bom. Eu gritei muito forte, qualquer um no meu lugar gritaria a mesma coisa, né? Mas na mesma hora que eu gritei, Deus é bom, aí teve um grito aqui dentro, que disse assim, ei, eu só sou bom porque deu certo? E isso tem a ver com a nossa intimidade com Deus, conhecendo quem Ele é. Ele não é bom porque a coisa deu certo para mim, Ele é bom porque é a essência dEle. Se estiver dando certo para mim ou não, Ele não mudou não, rapaz. Não teve variação não, Ele continua sendo bom. Então eu que tenho que saber onde é que eu estou me colocando nesse negócio, nessa parte do executivo, aonde é que eu estou errando, o que é que eu preciso fazer para melhorar. Diga comigo, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Eu estava em um evento recentemente, e teve uma palestra de um médico, sabe, Tadeu? E o médico fez um negócio legal, e eu vou repetir, eu gosto de copiar coisa boa. Aí ele, num grupo assim como o nosso, ele falou o seguinte, ele falou sobre a importância da atividade física. Primeiro eu quero saber de vocês, quantos concordam comigo que a atividade física é muito importante? Levanta a mão. Praticamente todo mundo. Beleza. Segunda pergunta. Quantos praticam atividade física? Caiu para 40%. Eu vou fazer a terceira pergunta, a terceira. Quem fez atividade física hoje? Vixe, caiu de novo. Está vendo? Todo mundo sabe que é importante. Mas quem fez hoje, caiu demais. Por favor, eu não estou trazendo condenação para ninguém não, tá certo? Só para a gente fazer uma avaliação. As coisas que são ministradas aqui nesse púlpito que você escuta, você pode até dizer, isso aí eu já sei. Você pode até dizer, eu sei e sei que é importante. Mas você percebe que não é suficiente? Porque para a atividade física me ajudar, eu tenho que fazer. Só saber que é importante não resolve a minha situação. Só entender o que a Bíblia diz sobre como eu devo tratar os meus filhos e não fazer, não resolve a situação. Só em saber o que a Bíblia diz sobre o meu relacionamento com a minha esposa e vice-versa, não resolve enquanto for só uma informação. E às vezes a gente se depara com a coisa não acontecendo e fica se perguntando, mas por que acontece com fulano, não acontece comigo? Acontece com fulano porque ele está fazendo a coisa certa. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então se Ele prometeu, se fizer assim, vai ser assim, não é assim que Ele diz? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Está escrito. Então, para eu comer o melhor da terra, isso é matemática. Eu tenho que querer e ouvir. E ouvir aqui significa dar ouvidos. Não é escutar não, só escutar não. É ouvir, guardar no coração e praticar. Isso é dar ouvidos. Isso me lembra minha avó, quando eu ia para a casa dela, eu guri. Aí eu ia para a casa dela e tinha um quintal lá bem grande, bem perigoso, que tinha umas madeiras, um negócio lá. E ela sempre me dizia assim, Júnior sou eu, viu? Não vai brincar naquele lugar não, porque ali é perigoso. Tem prego, tem essas coisas todas. Para um menino treloso,
dizer não vá para ali, é mesmo que dizer, rapaz, isso deve ser o melhor lugar de ir. Aí você quer ir exatamente para ali. E eu ia e me machucava. Aí voltava para ela cuidar de mim. Quando eu voltava, aí ela dizia, está vendo, não me deu ouvidos? O que é que ela estava dizendo? Você escutou o que eu disse, mas não fez o que eu disse. Você escutou o que eu disse, mas não fez o que eu disse. Aleluia, esse é o segredo, queridos, do sucesso, se eu puder usar essa palavra para encaixar aqui, do evangelho, da relação com Deus. Ouvir e fazer. Mas no meio desse negócio todo, sabe qual é o agravante? Chama-se os problemas. Diga comigo, os problemas. E a vida de crente tem problema? Vai pensando que não tem, tem. Mas o nosso problema não é o problema, mas é como eu me comporto quando o problema chega. Porque eu posso rir, mas eu posso chorar. Eu posso falar fé e posso duvidar e murmurar. Quando o problema chega. Tem um texto na palavra, e eu vou ler aqui para depois me dizer, rapaz, ele falou, e nem a Bíblia leu. João capítulo 6. Eu estou olhando ali na televisão, a minha imagem, com essa camisa. E eu me lembrei do tempo que a gente malhava o Judas. Era quase isso, né? Quando a gente malhava o Judas. Bendito a ti, Deus. Isso mesmo foi meio pesado. Esse depois a gente vai conversar. Vamos lá, João capítulo 6. Pessoal, não liguem não, eu sou assim mesmo, viu? Diz assim a partir do verso 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como mar de Tiberíades. Segundo o verso, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos, em todos os lugares onde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou, Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Dá uma pausazinha, olha para cá, mas não fecha a Bíblia não, que a gente vai já continuar. Ei, queridos, olha, você consegue enxergar a cena? Antes de você enxergar a cena, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te dar um conselho. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, mesmo que você esteja lendo um texto que você já sabe o final desse texto. Vou filosofar agora. O fato da gente saber o final não nos dá direito de desprezar o caminho. Vou dizer de novo, porque esse negócio ficou bonito. O fato de sabermos o final não nos dá o direito de desprezar o que acontece no meio do caminho. Amém? Você sabe o que aconteceu no final? Multiplicação de pães e peixes. Glória a Deus. Você sabe o que aconteceu no final quando jogaram aqueles 3 homens na fornalha? Aí chegaram lá na porta, será que não jogou 3? Eu estou vendo 4. Mas sabe, tem coisas que acontecem antes. E se a gente começar a pensar assim, você vai começar a celebrar antes das festas. E isso é fé. Só que eu peguei voltando. É a mesma coisa. Celebrar antes da festa acontecer. Esse caso da fornalha lá, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E aí os homens fortes do reino pegaram aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançaram na fornalha e morreram na porta. Depois viram que ao invés de 3, agora tinham 4 e tal. E a gente vibra naquele final, mas o milagre foi na porta. Porque a porta era o lugar que era para morrer todo mundo. Porque morreu só uns e os outros não. Mas a gente vibra mais na frente, quando for ler a Bíblia. Mesmo que você esteja ansioso para vibrar lá na frente, preste atenção no caminho. Porque tem muitas coisas acontecendo no caminho. Esse é o poder renovador da palavra. Eu amo isso. Você lê um texto hoje, você já sabe decorado. Tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já sabe decorado, você viu no para-choque do caminhão, você viu no adesivo no carro, já sabe decorado, mas aquele texto pega você no dia que você está vivendo e ele consegue se renovar com esse poder de alcançar você naquele dia. Porque pode ser que um dia, o fato do Senhor ser o seu pastor e nada te faltar, você pode estar agoniado porque está faltando. E você descobre que está faltando porque você não está deixando ele ser pastor. Mas no outro dia a coisa foi resolvida, aí você está feliz da vida. Aí você diz, por que eu deixei ele ser pastor? Não está faltando nada. O mesmo verso.
Vai para lá, vem para cá, tal. Então, da mesma forma, esse texto que a gente está lendo aqui, de João 6, que fala sobre essa multiplicação. Esse ponto que eu parei, é o ponto que o problema surgiu. Não parece com a vida da gente? A vida conjugal, a criação dos filhos, a vida familiar como um todo. Não parece. Porque não tem problemas? Tem ou não tem? Tem mesmo? Pensei que só era comigo que acontecia isso. Tem problema, queridos. Relacionamento é uma arte. E eu seria até capaz de fazer esse julgamento. É uma arte ninja. É uma super arte. Pegar duas pessoas que vêm de duas famílias tão diferentes, pensando diferente, juntar os dois para tentar alinhar o pensamento, construir um terceiro modelo de pensamento. Não é mais nem aquele, nem esse, é um terceiro modelo. E haja choque, haja complicação. Tem que largar umas coisas, a gente não quer largar, porque a gente... Rapaz, que arte. Mas se você entrar nessa arte, orientado pela palavra de Deus, você vai ser vencedor nisso. E você vai ter uma família abençoada. Amém? E esse é o nosso desejo. A gente entrou nesse negócio não foi para dar errado, não. A gente entrou para dar certo. Amém? E agora aqui, nesse texto, surgiu um problema. Muita gente, fome e sem comida. Aí o texto continua no verso 6 e diz assim: ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna, 200 denários não seria suficiente para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Dá uma pausazinha, olha para mim de novo. Você percebe que depois que o problema surgiu, a primeira interferência que teve foi um cálculo humano. Ninguém disse assim, e eu não estou criticando ele não, porque a gente faz a mesma coisa. Ninguém disse assim: não, mas a gente está com você, Jesus. E a gente já viu tanta coisa acontecer, o que é isso para o Senhor? Não, foram fazer cálculo humano. Tem tantas pessoas, tá, um pão para cada um, também tem para quem comer mais de um pão, senão vai ficar gordo. Fez os cálculos na cabeça dele, quanto é que ia precisar. Ele disse: rapaz, está difícil, não tem padaria perto, a gente não tem esse dinheiro todo. Avaliando a parte negativa da coisa, porque estava querendo trazer uma solução humana. Se família é um projeto de Deus, é porque foi Ele que criou. Amém? Se foi Ele que criou, é Ele que sabe como resolver as coisas. Então, por que tentar resolver com os pensamentos humanos, se eu posso recorrer para Ele, ou a Ele? Amém? O texto continua. O problema surgiu, agora vem uma solução humana. E aí depois no 8 diz assim: então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas de que adianta isso para tanta gente? Pausa. Aí veio o segundo cara com outra solução humana. Aí apontou para o menino. Sabe, às vezes eu fico pensando nesse menino, Tadeu. Digo, o menino foi esperto demais. Porque o menino pensou o seguinte, eu vou dizer como foi que ele pensou. A gente vai para uma reunião de crente. E crente conversa que não é brincadeira não. Vai demorar, eu vou ter fome. É melhor levar um lanchinho. Aí se preparou. Aí na hora, todo mundo olha, está lá aquele bate-papo, porque tinha um problema. Aí alguém olha para o menino e diz: ali ó, ali tem... Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, com toda a sinceridade do meu coração. Se eu fosse esse menino, eu tinha dado uma carreira tão grande, que nem bala pegava. E o meu grito era assim: eu tenho culpa se vocês não são precavidos? Não é assim? Mas o texto não fala nada sobre isso. A gente já conhece o restante desse texto. Jesus pega lá, ou seja, o menino doou. Não fala do choro do menino, o menino esperneando: ah, tomaram meu pão. Não, doou. E a primeira coisa que Jesus fez, quando pegou os pães e os peixes, deu graças a Deus. Sabe, queridos, o primeiro passo para resolvermos qualquer problema, mesmo que você esteja precisando de um milagre, é um coração grato a Deus. E você pode eliminar a gratidão por causa do seu pensamento e desejo das coisas que ainda não alcançou. Mas gratidão não pode estar relacionada com o que você não tem. Gratidão tem que estar relacionada com o que você tem. Então você tem que dar uma olhadinha para trás. Amém? Não é assim quando a gente vem ofertar e dizimar na igreja? A gente não faz porque a palavra de Deus diz o que Ele pode fazer por mim. A gente faz porque a gente sabe o que Ele já fez por nós. Porque na cruz, Jesus nos salvou. Levou sobre Ele as nossas dores e enfermidades. Olha que obra perfeita. Me diga o que é que Deus pode fazer por mim. Vai me dar um carro, uma casa. O que é que Ele pode fazer que é maior do que isso? Agora, se eu estiver pensando
Ao contrário disso, aí o erro está em mim. Mas não tem nada que possa acontecer daqui para frente na minha vida que seja maior do que o que ele já fez. Então, há uma gratidão pelo reconhecimento do que ele já fez. Você já está casado, queridos? Já tem filhos? Começa a agradecer a Deus. Mas, rapaz, você está dizendo isso, mas você não sabe a mulher que eu tenho em casa. Eu realmente não sei, não. Eu sei da minha. Mas seja grato. Não é possível que não tenha uma coisa boa nessa mulher. Porque você casou com Satanás. Brincadeira. Tem que ter uma coisa boa. Às vezes até o cabelo, ela balança assim, parece uma propaganda do shampoo seda. Tem que ter uma coisa boa para você agradecer. Pega na coisa que você pode agradecer e não dá atenção às coisas que você pode reclamar. Porque se for murmurar e reclamar, a gente é fácil para fazer isso. Rapaz, a gente é especialista em reclamar. A gente não. Vocês não estão nessa não, graças a Deus por isso. A facilidade, parece que quando o negócio vai acontecendo, levou uma topada. Eita, desgraça. Cabeça do meu dedo agora quase arranca, né? A gente tem essa facilidade. Eu dei um exemplo bem extremo, mas temos essa facilidade, queridos. E Deus está dizendo aqui, para as coisas acontecerem, a primeira coisa, Jesus foi o nosso exemplo. Tinha um problema, os homens vieram com solução humana, ele agora diz, agora deixa eu te dizer como é que começa a solução. Aí pegou esse, pai, muito obrigado. O outro estava dizendo, é pouco, não vai dar não. Ele estava dizendo, muito obrigado por esse pouco. Eita! Você tem que ser grato, sabe por quê também? Pelo o acesso que Deus nos dá através da oração para acessá-lo. Mas isso é pouco demais. Você vê que a gente tenta fazer tudo, lá no final não tem mais nada para fazer. No desespero, eita, vamos orar. Aquilo era para ter sido a primeira coisa. Não é a última não, é a primeira, é a mais importante, porque você está acionando quem pode resolver. Aleluia. Pai, muito obrigado. Graças eu te dou por esses pães e esses peixes. Você já conhece essa história? Ele pegou esse cesto e começou a distribuir. A Bíblia diz que todos ficaram satisfeitos. Você sabe o que é um bocado de crente comer até ficar satisfeito? Sabe. Pela risadinha sabe. Não é brincadeira não. Satisfeito quando o crente come demais é assim. Ele chegou, está rotando. Não cabe mais. Aí ele bate assim. Eita! Hoje eu tirei a barriga da lama. Não é assim? Ficaram satisfeitos. E depois disso, sobrou. Aí disseram, eita, pega o pão aí. Pum, dá. Não. Jesus disse, junta aí o que sobrou. Porque tem um propósito para a sobra também. E sabe, eu já ministrei sobre isso aqui. Vou só relembrar para vocês. O plano perfeito de Deus para a nossa vida é termos a nossa necessidade suprida e termos a sobra para fazer todo tipo de boas obras. Está escrito ali. Amém? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu preciso chegar nesse nível que é o que Deus tem programado para mim. Porque se eu chego como indivíduo, como pessoa, vai ser fácil para a minha família, vai ser fácil para eu influenciar outras pessoas da minha família, vai ser fácil para eu influenciar no meu trabalho, vai ser fácil para eu influenciar na igreja. Por quê? Porque eu já comprei essa ideia para mim. Deus é bom porque Ele é bom. Independente do que está acontecendo. E o plano qual é? Se há um problema, eu sou grato pelo que eu tenho. E eu oro. E Deus vai multiplicar o que eu tenho que parece ser pouco. Sabe, quando o profeta conversou com aquela viúva de Sarepta, ele disse assim para ela, vai lá e pega água para mim. Esse era o primeiro plano. Aí o segundo, ele disse, já aproveita que você está indo pegar água. Está escrito assim, viu? Aí faça um pão para mim. Aí a mulher disse, eu não tenho nada. Foi isso que ela disse, eu não tenho nada. A não ser, ou não tem nada, ou tem alguma coisa. Sabe o que é isso? Desconsiderar o que você acha que não vai resolver a parada. Quem resolve é Deus. Aquilo que eu tenho, que parece ser mínimo, eu entrego para Ele, Ele multiplica. Aí depois ela disse, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de pão, de farinha e de azeite, e eu tenho um plano. A gente tem pouco e tem plano. Qual era o plano dela? Eu vou fazer um pão, vou comer com meu filho, a gente vai ficar sentado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas. Era o plano, mas houve uma interferência. Eles, não, vamos fazer diferente. Faça primeiro para mim e Deus. Aí eu acho que ela lembrou, porque o texto lá atrás tinha dito ao profeta, vá lá para Sarepta, que eu já conversei com a viúva, e ela vai te sustentar. Aí parece que ela lembrou, disse, eu vou fazer mesmo, e deu certo e aconteceu. Mas não despreze aquilo só porque você acha que é pouco. Rapaz, eu vou ofertar R$2 nesse culto, tão pouco.
É o que você tem aí na hora, é o que seu coração liberou você para fazer? Faça. Porque não tem a ver com X real. Tem a ver com como seu coração está para fazer. Que compreensão você está para fazer. Em casa, eu precisa mais não dizer à minha mulher que eu amo. Ela já sabe. Será que sabe ou não sabe? Quando a gente diz à nossa esposa que a ama, e vice-versa, viu? As esposas também precisam dizer para o marido. Quando a gente diz que ama, aquilo é uma frase apenas. O amor não vai ser comprovado pela frase que você solta na sua boca, não. O amor foi comprovado antes da frase. A frase, no meu caso, é eu dizendo assim, eu sou macho suficiente para arriscar de dizer uma coisa que eu sei que é verdade, porque eu sei como eu estou fazendo. Amém? Você seria capaz de dizer para sua esposa agora, eu te amo? Agora não, peraí. Não. Depois, quando chegar em casa. Porque ela pode querer dizer alguma coisa e você passar uma vergonha, né? Não quero isso para você. Amo o quê, rapaz? Olha como você me tratou o dia todinho. Tem umas comprovações. A ação comprova. A frase confirma a ação. Amém? E você já sabe o que aconteceu aqui com sobras, porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. Mas como é que eu considero tudo isso? Entendendo que Deus é bom, uma bondade que não depende do que está acontecendo comigo, e convidando Jesus. Porque a gente às vezes pensa que, eu já levantei a mão na igreja, sou crente, sou da lei dos crentes, estou indo para a igreja no culto da família, estou indo para... Ei, você tem que todos os dias ter uma comunhão com Deus, e essa comunhão nada mais é do que você convidando Ele para participar da sua vida. Você já teve essa experiência? Não precisa você levantar a mão, não. Tem uma coisa para resolver, e você, no ímpeto assim, eita, eu vou fazer assim, dá errado. Assim, rapaz, cara, eu nem parei para orar, para saber o que é que Deus poderia dizer sobre isso. Aí volta tudinho, para recomeçar e agora dando atenção a Deus. Quando a gente faz isso, e volto a dizer, não é uma condenação não, é um momento de avaliação. Quando a gente faz isso, de tomar a frente sem saber nem o que é que Deus diz sobre aquilo, a gente está dizendo a Deus, em outras palavras, eu sei mais do que você. Olha que coisa. E não tem como a gente saber mais do que Deus. Então a gente tem que convidá-lo para participar plenamente. E a gente convida muito quando as coisas estão muito difíceis. Quando as coisas estão boas demais, a gente começa a olhar mais para a nossa própria capacidade do que para a capacidade de Deus em nós. Esse mesmo texto que a gente leu aqui, de João 6, da multiplicação, que acaba aqui no verso 14, lá no verso 26, Jesus está no outro canto e o povo chega, tudo de novo. Aí quando chega perto de Jesus, cheio de conversinha fiada, aí Jesus diz assim, peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão aqui atrás de mim, não é porque estão considerando o reino e os milagres, não. Vocês estão vindo por causa do pão. Sabe, queridos, entender a Deus como Ele é considerá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer é uma consequência do que Ele é. Mas eu preciso entender quem Ele é. Amém? Para isso eu tenho que convidá-lo para participar do negócio. Aí a gente fica parecendo doido, né? O pessoal desses crentes são doidos, fica falando sozinho quando a gente está orando. Quando você está orando em língua, você agora danou, você sabe nem o que é que está dizendo ali. Desculpa aí pelo danou-se. Está falando ali, o que é isso? Né? Você está no carro dirigindo e aí o povo pensa, ou está cantando ou está ficando doido ali, falando sozinho. Isso, mas sabe o que é isso? Convidar Jesus para um negócio. É um bom sócio. João capítulo 2. Não vou ler não, vou só recitar. Diz assim em João capítulo 2, casamento em Caná da Galileia. Vocês também já conhecem esse texto. Eu falei isso, vocês já pensaram em quê? No vinho, a águazinha que transformou em vinho. Até chegar na água que transformou em vinho, tem coisas que aconteceram. Não despreza o caminho por causa do final. Primeira coisa, convidaram Jesus para o casamento, para a festa lá. E ele foi. Me diga uma coisa, não tem mais aquela micaranda aqui não, né? Tem mais não, né? Acabou, né? Graças a Deus, os crentes oraram, acabou-se. Mas vamos supor que tivesse, e você foi convidado. E o cara disse assim, eu estou com uma mortalha aqui prontinha para você, tu quer ir? Aí tu diz, rapaz, vou não, eu sou da lei dos crentes. Não é isso? Porque você não concorda com aquilo, você não vai. Se você fosse, você estaria concordando com aquilo. Jesus estava no casamento, na festa. Então ele estava concordando com aquilo. Amém? Só que o calculista da festa deu uma errada. Ele programou uma quantidade de vinho, eu acho que foram muito penetras. Não é isso? Quem já foi para a festa de casamento de penetra aqui, além de mim? Isso, glória a Deus. Era bom demais, a gente saía contando vantagem depois, né?
Mas tinha muito penetra na festa, essa parte é minha, não está na Bíblia não. Mas assim, a conta foi errada. Que antes da festa acabar, o vinho acabou. O vinho acabou. Então vamos acabar a festa? Jesus disse, não. Esse modelo de festa, porque o princípio é uma coisa já que meu pai criou, e vocês me convidaram para estar nele, não acaba não. Por mais que aconteça alguma coisa, a gente pode mudar o quadro. Convida Jesus para fazer parte da tua vida conjugal, da tua família. Porque se precisar de milagres, ele não mudou. Continua o mesmo. Milagres não é só aquilo que a gente lê na Bíblia, não, que aconteceu lá atrás, não. E ele é o mesmo, pode acontecer hoje. Aleluia. E aí Jesus, pega aquelas talhas ali com água. Pegaram as talhas, quando levaram para o especialista da festa, o organizador, o cara que sabia tudo de festa. A gente está cercado de pessoas que sabem tudo sobre festa de casamento, né? Tanto é que fica até observando a nossa família. Quando ele experimentou, aí ele disse, eu vou dizer na versão A Lagoa Grande, ele disse assim, eita, vocês estão nadando contra a maré. Foi mais ou menos isso. Porque ele disse assim, o que vocês estão fazendo não é o que é comum, não é o que normalmente acontece. Amém. Chamar Jesus para fazer parte da festa do casamento não é comum. E o resultado não é o que normalmente acontece. Sabe o que é normal hoje? Separação. A gente não está se batendo mais. Ela vai para lá que eu vou para cá. Será que o propósito é esse? Eu costumo dizer, com todo respeito, se até alguém aqui assim, que a separação nada mais é do que um problema que surgiu e você não teve capacidade de resolver. Até porque você tentou resolver só. Porque se você convida o que gosta de festa de casamento, com certeza você ia conseguir resolver. E agora o especialista pega aquele vinho, aí ele fez uma observação. Que observação top. Ó mesmo. Agora que a gente chegou na água que transformou em vinho, olha quanta coisa no meio do caminho. Aí ele experimentou e disse assim, peraí. Sabe o que está acontecendo aqui? Esse vinho está melhor do que o primeiro. E normalmente não é assim. Normalmente o negócio vai ficando pior. Começa com um vinho bom, aí o segundo a gente já solta um Dom Bosco, depois solta Aqui é onde a gente descobre quem tomava um vinhozinho, viu? Um São Brás. Né? Vai ficando... E ele disse, aqui está acontecendo o contrário. Isso! Você lembra quando você casou? Talvez alguém tenha chegado para você para ter dito, eita, agora está algemado. Eita, agora tu vai ver o que é a crise dos 3 anos. Tem um demônio que trabalha só com isso, de fazer conta, para botar na cabeça do povo, para dizer quando é que você vai entrar em crise. Pelo amor de Deus. A crise dos 3, a crise dos 5, a crise dos 7. A síndrome do ninho vazio. Isso é quando os meninos vão embora de casa. Disseram que eu ia entrar nessa síndrome quando o último casou. São 3 filhos, casou o mais novo, depois casou o do meio, foi embora. E o povo, eita, tu vai ficar triste demais, vai entrar nessa síndrome do ninho vazio. E eu pensando cá comigo, meu Deus do céu, agora que vai ser bom. Fecha a porta pelo lado de dentro, só de cueca, correndo atrás de Adrina dentro de casa, sem ninguém para atrapalhar. Oxê. O pensamento de quem convida Jesus para fazer, desculpa aí pelos termos, vai se adaptando aí. O pensamento de quem convida Jesus para fazer parte da festa, e veja só, a festa naquele tempo, ela não era uma festa como essas de hoje não, que você vai e dá 2, 3, 4 horas de festa e você vai embora para casa não, eram dias. E hoje eu vou te dizer uma coisa, se você convida Jesus para fazer parte dessa festa da sua família, do seu casamento, é para a vida toda. Olha que festão, todos os dias Ele está disponível para nos ajudar, para nos socorrer. Rapaz, Agnaldo, tu está dizendo isso, mas eu estou precisando de um milagre, pronto, é a especialidade dele. Esse milagre aqui foi o primeiro que ele operou. O primeiro. Não quer dizer que é melhor do que os outros, mas olha, o primeiro. Numa festa de casamento, transformou água em vinho, todo mundo feliz da vida. Deus pode transformar a minha vida familiar, Deus pode transformar a sua vida familiar. Basta que eu me renda. Sabe, queridos, da mesma forma que a gente começou aqui, e eu perguntei para vocês sobre atividade física, e vocês levantaram a mão como sendo muito importante. Depois eu perguntei sobre quem praticava, diminuiu muito o número. Depois eu perguntei quem tinha feito hoje, e diminuiu mais ainda. Será que a gente não está vivendo um relacionamento com Deus da mesma forma? Conhecemos muita coisa, sabemos o quanto aquilo é importante, mas espreme. Eu sabia que essa noite não ia ter glória a Deus, de corrida por aqui, nem nada, mas olha, às vezes tem culto que você tem que aproveitar para fazer um rebuliço aqui dentro.
que nem vai refletir muito aqui fora, mas deixa correr aí dentro. Deixa correr aí dentro. Deus quer participar da nossa vida intensamente, queridos. Sucesso na vida familiar é um sucesso em tudo que você vai fazer. Não há sucesso ministerial sem sucesso familiar. Tudo começa em casa. Orando, acreditando, investindo. Eu lembro que, quero encerrar com isso. Eu lembro que quando eu morava lá em João Pessoa, nós tínhamos, era bem mais novo, não que eu seja tão velho, mas a gente investiu na vida dos filhos, a gente fazia um culto familiar. Então era eu, a Adrina e os 3 meninos. Era a nossa igreja, a igreja da nossa casa. Uma igreja que não podia crescer, porque eu já tinha feito vasectomia, não tinha como chegar mais ninguém, né? Tá lá, os 3 meninos, eu e a Adrina. Aí eu pegava o violão para tocar, aí eles diziam que queriam participar também do louvor. Aí eu fui na rua, comprei um violãozinho para Arthur, aqueles violãozinhos, Tadeu, que tu já tivesse um também, aqueles de plástico com as cordas de nylon, que só fazia barulho. Comprei um para Arthur e comprei um zabumbinha pequenininho para Netinho ficar batendo. Aí o nosso culto era interessante, que a música era a mesma, cantada e tocada de não sei quantas formas diferentes. Mas era a mesma música. E a gente manteve isso. A gente orava juntos. E eu botava cada um deles para ler um verso e falar alguma coisa. Normalmente lia o verso, mas o que falava não tinha nada a ver com o verso. Mas a gente estava tentando. Sabe o que aconteceu? Esse meu filho do Zabumbinha é baterista da igreja. O meu filho do violãozinho de plástico, blém, 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 toca violão aqui na igreja. Eu estou falando isso para dizer que, tudo começa em casa. E só vai dar certo se você fizer do seu casamento uma festa. E nessa festa tem que convidar Jesus. Porque se precisar de um milagre, Ele vai operar um milagre. Amém? Você pode ficar de pé? Queria orar junto com você. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos também? A gente pergunta, você pode, mas eu sei que você pode. Eu só estou pedindo para